Hoje falaremos sobre o processo de vibração das pregas vocais. Como eu falei a vocês, elas estão inseridas atrás do pomo de Adão, da cartilagem tireoide. Quando a gente respira, elas abrem. Quando a gente fala, elas se fecham. O ar vem por baixo, força a passagem e faz com que elas vibrem como se fosse o bocal de um balão de festa de criança. Puim! E nós articulamos esse som. Bom, acontece que essa estrutura, essas pregas vocais, elas são um parzinho de músculos bilaterais, né, bilateralmente, e elas são recobertas por mucosa, que é isso aqui, que revestem o tecido da prega vocal. E quando elas vibram, ocorre uma coisa chamada movimento mucoondulatório, que é a vibração das pregas vocais como se fosse uma onda. Essa onda acontece porque o ar vem de baixo, força a passagem primeiro do lábio inferior da prega vocal, da margem inferior, a prega vocal abre, o ar passa e ela volta a fechar. Então é inferior, superior, inferior, superior. Existe um efeito chamado efeito de Bernoulli, que depois que o ar passa, colaba de novo as pregas vocais e o processo começa novamente. Então, o que nós vamos enxergar no exame de laringoestroboscopia é uma onda como vocês estão vendo aqui. Então vocês vão ver o movimento ondulatório acontecendo por causa dessa luz especial, né? Então vocês vão ver aqui quando vai ficando mais agudo, a preguinha vocal estica e a quantidade de mucosa solta para vibrar diminui. E quando é mais grave, ao contrário, a preguinha vocal fica mais encurtada. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela corresponde a um corte coronal, nesse sentido. Então nós estamos vendo as pregas vocais cortadas dessa forma. Vocês conseguem ver em laranja aqui o músculo vocal, depois logo acima do músculo vocal, em vermelho aqui, o ligamento vocal, que é constituído pela camada intermediária e a camada profunda. Depois esse espaço é o espaço de Reinke, que seria a camada superficial, aquela que eu falei que é frouxa, e em cima o epitélio. Repara que na parte de cima das pregas vocais existem umas bolinhas, tá vendo? Acima e abaixo aqui. Essas bolinhas são glândulas de secreção boa para lubrificar as pregas vocais. Vocês estão vendo que elas ficam distantes da região de contato da prega vocal? Elas estão posicionadas num local diferente. Se você fala fazendo força, ou se você fala aqui com a garganta, apertando a garganta, todo esse sistema é contraído. E aí as glândulas começam a excretar secreção por ordenha, vamos dizer assim. Elas são apertadas porque você aperta para falar e elas começam a produzir secreção extra e acabam produzindo o pigarro que incomoda vocês. Então, esta é uma das causas para a produção do pigarro. A disposição dos vasos sanguíneos é paralela à borda das pregas vocais. É paralela. E elas são esses vasinhos são bem superficiais. É por isso que quando a gente está gripado, como eu estou hoje, por exemplo, esses vasinhos entumecem de sangue e começam a gerar um pouquinho de alteração de voz, uma leve rouquidão, uma leve aspereza, porque eles modificam a condição vibratória da prega vocal. Por isso, às vezes, você fala, estou com a voz um pouquinho rouca, às vezes um pouquinho estranha, às vezes é essa hiperemia, essa vermelhidão. Bom, se a gente entrar profundamente na estrutura de camadas, como a gente pode aqui ver nesse lindo trabalho do Dr. Flávio Sakai, aqui seria o músculo vocal, aqui seriam as camadas e aqui seria o epitélio. O músculo e as camadas de vibração, colágeno, né, fibra colagenosa. Então, as coisas, quando a gente fala, acontecem dessa forma. Olha só a engenharia que é isso aqui, lá dentro. Então, imagina você fazer uma intervenção numa estrutura dessa. Então, operar não é uma coisa que se vai fazer à torta direito, né? Como eu falei, tem que ser com alguém muito habilidoso, muito cuidadoso e que conheça bem essa estrutura de camadas para poder intervir. E se você grita, imagina que isso tudo está acontecendo também de uma forma muito intensa.
Ó, aqui seriam as fibras colágenas, as fibras elásticas em movimento de vibração. Então, gente, basicamente era isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero chamar a atenção também para um fato importante. Às vezes você passa no otorrino e não vê nada, faz aquele nasofibroscópio, não tem nada na sua corda vocal, mas você sente que você está rouco, teu professor de canto percebe que a sua voz não está igual. Então é muito importante a gente lembrar do comecinho da nossa aula, que eu falei sobre a vibração da prega vocal, que existe um lábio inferior e um lábio superior. Se você tiver uma pequena alteração no lábio inferior, seja porque está inflamado, o vasinho está entumecido, seja porque você tem uma malformação, um sulco, você vai limitar esse movimento ondulatório. Então esse lado faz assim e esse lado faz assim. E isso já vai gerar problema de voz para você, tá bom? Então é isso.